Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao módulo 15. Como é o título desse módulo, vocês estão quase lá. Então, o módulo 15 vai vir a integração dos padrões de movimento e performance funcional. É um módulo muito interessante, porque nesse módulo a gente consegue encaixar muitas peças de tudo que vocês viram até aqui. Então, nesse módulo aqui, nessa parte teórica, o que eu preciso trazer para vocês? O mais importante nesse módulo é o entendimento de que tudo que vocês passaram, articulação por articulação, cadeia miofacial por cadeia miofacial, todo esse trabalho de base é a construção do alicerce. E a gente sabe que sem um alicerce, que são esses padrões de mobilidade e estabilidade, casa nenhuma fica em pé. Então agora, trabalhando nesse alicerce, tendo um alicerce bem feito, é o que vai dar condições de você realmente prevenir as lesões nos seus alunos, trazer para ele, restaurar a função em partes onde ele não estava funcional, e, além disso, ganhar uma performance funcional, porque quando você melhora o movimento, ele melhora muito a performance, porque melhora a qualidade do movimento, melhora a forma como ele aplica toda a energia. Então, é muito importante poder fazer esse paralelo e não só em tudo que vocês viram na prática, mas poder agora ir para essa parte intelectual, esse entendimento de como esses padrões de mobilidade e estabilidade transferem toda essa capacidade desenvolvida para a performance funcional, para predispor as lesões, para o movimento organizado que a gente fala. Então, às vezes, a gente não se dá conta disso, do quanto uma base bem feita interfere na performance. Então, eu me lembrei agora de um congresso que eu fui convidado para ministrar um curso num congresso específico de Pilates. E nesse congresso de Pilates, eles tinham... a proposta ali era trazer os exercícios corretivos aplicados ao Pilates. E eles têm um exercício do Pilates que é muito difícil, que é o mountain climbing, que é um exercício na chair, que você tem que equilibrar numa perna só e subir nessa chair, mantendo o equilíbrio, mantendo a estabilidade. Então, eu comecei essa aula no congresso colocando todo mundo para fazer o mountain climbing, antes de trabalhar bem especificamente na base deles. E aí foi uma aula inteira, eu trabalhando com bastante consciência todos os estabilizadores, transverso abdominal, estabilidade de escápula, estabilidade pélvica com glúteo médio, estabilidade do pé. Então, a gente ficou 2 horas trabalhando estabilizadores e depois, no final da aula, o pessoal voltou para o mountain climbing. E aí foi impressionante a qualidade do movimento. Só delas terem acordado esses estabilizadores, ter se dado conta do quanto um estabilizador bem ativado facilita o movimento, é essencial. Então, estou dando esse exemplo para que vocês possam se conectar com esse momento que vocês estão agora, de entender que todo aquele transverso bem treinado que você fez com o seu aluno, aquela estabilidade escapular, a estabilidade pélvica que vocês viram no módulo de joelho agora, acionando o glúteo lateral, a estabilidade do pé, cuidando do equilíbrio, quando vai agora para o movimento fica muito mais limpo, muito mais harmônico. E é importante enxergar toda essa sequência para que vocês pudessem, né, chegar até aqui com esse entendimento e poder aplicar isso agora de uma forma coerente. Então, você vai perceber que agora, nessa fase, a gente continua treinando transverso, continua treinando escápula, e todos praticamente ao mesmo tempo, dentro da performance funcional. Então, é importante entender que se o seu aluno ainda tem um déficit muito grande em alguma dessas questões, seja de mobilidade, seja de estabilidade, é importante trabalhar isso isoladamente, é importante ter esse ganho específico, para que quando você agora tente aplicar isso no movimento, isso possa ocorrer. Mas isso não quer dizer que você vai continuar, vai deixar de treinar quando você vem para essa fase. Nessa fase, você continua treinando e enfatizando esse trabalho, porque é isso que vai dar a base
e vai dar o alicerce para que o movimento flua, para que o seu aluno ganhe performance, para que ele previna as lesões e melhore o movimento. Tá bom? Não sei se está fazendo muito sentido, eu estou trazendo muita coisa aqui no início. Esse é um módulo grande, principalmente de parte prática. Tem muitas práticas, acho que é o módulo onde mais tem práticas, se não me engano, quase 15 práticas, se não me engano. Mas eu tenho certeza que durante o módulo vocês vão ter clareza disso. Eu vou explicando também, eu falo durante as aulas. Mas nessa aula teórica de abertura, eu vou compartilhar aqui o meu iPad com vocês, porque eu quero trazer alguns exemplos para vocês irem para a prática já com esse olhar mais expandido, tá bom? Então, vamos lá. Muito bem. Então, aqui nesse aplicativo, gente, vou começar já mostrando um exercício avançado para vocês. Esse exercício chamado Arabesque, ele vai mostrar algumas coisas bem interessantes para a gente. Ó. Ela faz ali no apoio unipodal, ela fica equilibrada no apoio unipodal, e faz ali uma leve flexão do joelho, sustenta, né? Existe uma estrutura que você pode sustentar um pouco nessa postura, você pode trabalhar um pouquinho essa extensão e flexão do joelho, tem algumas variações, né, que a gente pode fazer. Então, vamos voltar um pouquinho aqui, eu quero que vocês olhem comigo o seguinte. Para ela estar, por exemplo, nessa posição que ela está fazendo o exercício, essa aqui principalmente, ó. Essa. Vamos dar um print nessa tela aqui. Então, nessa posição aqui, o que a gente tem? Vamos olhar primeiro para a mobilidade, né? Que foi algo que a gente trabalhou antes de tudo, né? Vem a liberação miofacial primeiro e logo depois da liberação é importante mobilidade. Então, se esse meu aluno, por exemplo, não tem mobilidade nos isquiosurais aqui, você acha que ele consegue chegar numa posição como essa? Ele não chega, né? Esse é o primeiro ponto que a gente já precisa olhar. Outra coisa, se ele não tem mobilidade no tornozelo, que é outro ponto aqui, ó, ele também vai ter isso aqui comprometido. Outra coisa que a gente precisa olhar. Na vista frontal, a gente vê aqui, ó. Nessa postura aqui, o que a gente precisa olhando para a estabilidade agora? Se ela não tem um bom transverso abdominal para manter o centro dela, vou dar o print que a gente vai fazendo uns desenhos para vocês irem registrando. Se ela não tem um bom transverso abdominal para manter o centro, se ela não tem glúteo médio aqui para manter essa pelve alinhada, se ela não tem um bom treino dos estabilizadores intrínsecos do pé, que é ele que está cuidando do equilíbrio, para ela não ficar balançando aqui para um lado e para o outro. Todos esses pontos aqui são fundamentais para que um exercício desse ocorra bem feitinho. Então, vamos dar uma olhada para ele de novo. Olha lá, ela tem que ter mobilidade para fazer isso, tem que ter mobilidade também ali nos flexores do quadril, né? Psoas, reto femoral, que eu não falei sobre isso, mas nessa perna esquerda que está para trás, né? Senão ela não consegue chegar nessa amplitude de movimento. Na parte frontal, olha a estabilidade, como ela chega, o pé cuidando do equilíbrio. Então, nesse momento, a sua orientação vai ser sobre isso, alertando o aluno a quê? A manter os estabilizadores, a ativação de transverso abdominal, a manter a estabilidade das escápulas, a manter o alinhamento pélvico, a ficar atento no pé. Então, você vê que a sua aula já começa a ir para um outro nível, não é uma aula que dá para fazer batendo papo e conversando sobre coisas da vida. Às vezes tem alguns momentos que é até possível fazer isso, às vezes tem uma demanda para isso, mas quando você está pensando em qualidade de movimento e chegar nessa fase, tem muita coisa para ser falada. Então, vocês vão ver durante todo esse módulo como a coisa é ampla e complexa, né?
que mais que a gente pode ver aqui? Eu teria inúmeras possibilidades para mostrar, mas vamos mostrar um exercício agora com peso, não muito peso, mas é um exercício combinado aqui, que é o deadlift com o desenvolvimento. Então, aqui é outro ponto, pessoal. Vamos olhar as necessidades desse exercício. A primeira e básica que a gente não pode deixar de olhar aqui é a seguinte: se eu não tenho mobilidade nessa glenohumeral aqui, se eu não tenho alongamento desse grande dorsal, como que esse braço chega lá em cima, né? Não chega. Então, trabalho de base. Preciso testar esse grande dorsal. Preciso trabalhar e preciso alcançar uma boa amplitude de movimento para que eu chegue aqui com qualidade, senão eu não vou chegar aqui com qualidade. E se eu não chego nessa fase com qualidade, põe o meu aluno para fazer isso sem qualidade do movimento, o que vai acontecer? Ou ele se lesiona, mais cedo ou mais tarde, e não tem como ter uma boa performance também, porque o movimento não vai estar organizado, não vai estar bem fluido. Então, agora o convite é ir trazendo para vocês essas situações onde isso é importante, para que vocês possam olhar. Esse é o olhar do personal clínico. Vocês vão bater um olho agora num exercício como esse, vocês já vão estar enxergando diferente, vocês já vão estar enxergando se tem mobilidade nesse ombro para fazer isso, se tem uma boa estabilidade do tronco, se a pessoa está mantendo o centro, se está alinhado, se está desalinhando a pelve, o que está acontecendo. Então, esse é o convite agora, para esse olhar mais avançado, tá bom? O que mais que eu posso trazer para vocês aqui, que eu tinha visto? Aqui tem um exemplo interessante, porque durante o módulo, vocês vão ver que eu dou o exemplo do fly unilateral, dou um exemplo do TRX unilateral. Então, aqui é como se fosse um trabalho unilateral, integrado, feito para as pernas. Olha que interessante esse exercício aqui. Ela precisa do equilíbrio unipodal, ela precisa da estabilidade, precisa da mobilidade do quadril para se estabilizar, para se manter, pelve neutra, sem movimento na lombar, movimento só no quadril, mantendo o equilíbrio. Então, aqui é uma outra integração, abre também mais uma porta, onde a gente pode enxergar um trabalho bem interessante nesse aspecto integrado. As possibilidades são muitas. E aí vocês agora, com esse olhar, vão começar a poder planejar a sua prescrição de treino de forma que vá de encontro ao que aquele cliente precisa, né? Esse aqui é um exercício interessante também, porque ele mostra uma integração no padrão funcional da corrida. Então, ele mostra esse movimento que é integrado também, já com um pouco mais de potência, já colocando um pouco de velocidade. Mas olha que movimento limpo, bem feito, bem estável, né? Então, esse é um típico exemplo que, para o seu aluno conseguir fazer isso bem estável, ele tem que estar atento, ele tem que estar com o transverso acionado, a escápula tem que estar acionada, esse pé tem que estar bem acordado para cuidar do equilíbrio, os estabilizadores da pelve também. Se não tem mobilidade no quadril, esse movimento não acontece no quadril, começa a acontecer na lombar. Compreende? Então, descompartilhando aqui a tela, o convite para todo esse módulo que vocês vão ter agora é esse olhar clínico. Poder olhar em cada situação, poder ver o que está acontecendo, poder ver onde o seu aluno possivelmente pode compensar ou não, poder enxergar o que falta de base aqui, o que não falta, o que eu posso fazer para melhorar. Mas é uma fase muito interessante, onde a gente começa a integrar, né, esse padrão funcional para abrir caminho para a gente poder ir para o trabalho de força. Porque se meu aluno não consegue fazer essa transição do alicerce para essa construção da casa, quando a gente chegar na casa, que a gente quer aquela casa finalizada, com toda a decoração, com ela pronta, pesada, aí vem o trabalho de força, ele não vai dar conta. Ele primeiro precisa dar conta dessa transição. Ele primeiro precisa aprender a transferir todo aquele trabalho feito de base, todo aquele transverso que ele aprendeu isoladamente, toda aquela escápula que ele aprendeu isoladamente,
todo aquele ganho de mobilidade e flexibilidade que você precisou trabalhar e trazer para o movimento organizado. Quando ele consegue fazer essa transição, e muitas vezes mais simples, alguns alunos vão ter mais facilidade, outros menos, alguns vocês vão propor e vão perceber que vão precisar de um corretivo e nada impede você voltar para um exercício mais isolado, para poder melhorar aquilo especificamente e depois integrar novamente. Mas se o meu aluno não consegue, por exemplo, estabilizar ali uma escápula num TRX, num fly unilateral, que são exercícios que estão mesclando ali a estabilidade com um pouquinho de treino de força, mas não é aquele treino de força pesado ainda, quando seu aluno for para um exercício específico da musculação, fazer um supino, fazer uma puxada no peito, que tem mais carga, aí que ele não vai conseguir fazer a transição mesmo. Aí que essa escápula não fica, aí que esse transverso escapa, e a gente precisa ir construindo agora esse meio do caminho, para quando ele chegar lá no agachamento com barra nas costas, ele continuar mantendo esses padrões de qualidade, manter essa mobilidade no quadril para poder agachar bem, esse movimento acontecer no quadril e não na lombar, conseguir fazer o agachamento mantendo esse transverso acionado, mantendo as escápulas acionadas, sentindo esse pé em contato com o chão. Então, agora é o momento de vocês conseguirem trazer tudo o que vocês aprenderam para a integração. Tá bom? Espero que esteja fazendo sentido para você que está assistindo essa aula. Coloca aqui nos comentários se você tiver alguma dúvida. E se você tiver alguma dúvida que precisa interagir mais comigo ali no ao vivo, pode trazer para a mentoria também, sem problema, tá bom? E concluímos, então, mais uma aula. Aproveitem esse módulo, é um módulo grande, se precisar, assistam mais de uma vez. Se tiverem dúvida em alguma aula e quiserem colocar abaixo da aula também a sua dúvida, eu já respondo para vocês, tá bom? Então é isso, pessoal. Aproveitem o módulo e nos vemos na nossa mentoria. Até lá!